Ai, desculpa. Eu vou mostrar agora os exemplos que eu trouxe para vocês. Eu trouxe 3 exemplos de lugares diferentes, completamente diferentes. Não completamente, né? Mas 2 deles, pelo menos, são bem diferentes. Então, o primeiro, como eu mencionei, eu vou falar sobre a minha dissertação, foi sobre a bacia de Campos e Santos, aqui no Brasil. Então, só para contextualizar vocês, a bacia de Campos e Santos ela fica na região sudeste. A minha área de estudo, especificamente, ela foi esse polígono aqui de fora. Foram 86 seções sísmicas e elas ficam localizadas, a grande parte dela fica fora das 200 milhas náuticas, que é a nossa zona econômica exclusiva. Ou seja, nessa área a gente não tem poço ainda. Esse polígono aqui em vermelho é o polígono do pré-sal. E aí os poços são todos aqui nele. Para não dizer que não tem poço, tem alguns poços aqui, mas que não foram utilizados nesse projeto. Foi uma aquisição da empresa chamada TGS, e essa aquisição especificamente se chama Fase 2. Fase 2 da TGS. Então, como eu falei, é sempre bom a gente saber o contexto geológico do lugar que a gente está estudando. Então, eu peguei esse modelo aqui das bacias de Santos e Campos, onde mostra o corpo evaporítico aqui em azul, que seria do nosso Aptiano. Isso, que seria do nosso Aptiano. E aqui em cima a gente já tem em azul, em roxo, perdão, foi isso que eu confundi. O corpo evaporítico em roxo. E aí em azul a gente tem já as rochas carbonáticas, seriam mais do Albiano. E aqui mais para cima seria a parte mais do Cenomaniano para cima. No meu caso, a minha área de estudo, ela se localiza aqui na cozinha externa, onde a espessura do sal ela é muito maior, só que existem teorias em que existe o mesmo sistema petrolífero que existe aqui na cozinha interna, que é uma região mais próxima da costa, aqui também. Então, os estudos estão começando a acontecer nessa região, por isso ela se chama de águas ultraprofundas, elas já estão muito além do que a gente está acostumado, do pré-sal, que é mais ou menos aqui no alto externo. E aí os estudos eles estão começando nessa região. As minhas seções sísmicas elas foram cortadas em 500 milissegundos no two-way travel time. Então eu pego mais ou menos esse pedaço aqui, eu pego o topo do sal com essas mini bacias do pós-holocinéticas, né? Depois eu vou explicar melhor. Para comparar com a Angola, eu peguei esse modelo do João do Francisco, de 2015, que é um modelo, como vocês podem ver, bem parecido, só é espelhado. Então, seria justamente nessa zona de compressão a minha área de estudo, e eu estaria aqui nessas mini bacias entre os domos salinos. Então, aqui é um exemplo de como ficaram as minhas seções com os atributos. De novo, eu usei os atributos para facilitar, então é tudo concomitantemente. Eu não usava só um atributo e interpretava a seção sísmica inteira. Então, às vezes, eu queria saber a continuidade lateral de um horizonte, e aí eu pegava e escolhia o cosseno de fase e jogava em determinada região. Então, aqui o cosseno de fase é um exemplo de como melhora essa continuidade lateral, e de como facilitou justamente para ver aqui onde tem deslizamentos de massa, conseguir delimitar melhor esses pedaços. Aqui também a gente tem deslizamento de massa. Aqui deu para ver melhor também as falhas, e aí isso, junto com a sísmica normal e alguns outros atributos, a gente é capaz de ter uma maior precisão na nossa interpretação. O outro atributo que eu mencionei com vocês foi o envelope, que é aquele que realça a energia do sinal, e esse eu utilizei muito para saber delimitar melhor onde fica o topo do sal. Então aqui deu para perceber que ele acende bastante onde aparece o topo do sal, então ele facilita na visualização e na própria interpretação. O outro que eu mencionei é o pseudo-relevo, que é o chamado TEC-VA, que ele é mais um atributo estrutural, então ele facilita também para a gente identificar os principais horizontes, que eles ficam bem com efeito de relevo mesmo, e as próprias falhas e a discordância dos horizontes, né? Eles ficam bem mais claros numa região bem fraturada, bem falhada aqui.
O TecVA, ele em alguns momentos, ele se comportou muito bem, como essa imagem, e em outros momentos, ele me ajudou mais também para a delimitação do topo do sal, porque eu fui ajustando a escala de cores, né? E esse foi o melhor ajuste que eu cheguei até agora, né? Porque tem muito que melhorar também. E esse ajuste, ele fez brilhar bastante o topo do sal. Então, assim, ficou bem nítido onde aparece o topo do sal, nessa região. Só que, nessa parte aqui de cima, a gente acaba perdendo um pouco de informação, porque ele brilhou muito. Ele ofuscou algumas informações dos horizontes acima. Então, quando tinha o topo do sal, eu usava o TecVA só para delimitar mesmo o topo do sal, e aí eu já voltava, mudava para um outro atributo, para eu conseguir mapear esses principais horizontes, as coisas que tinham mais acima. Então, aqui entrando na interpretação propriamente dita, essa é a linha 4470. Então, nessa linha, eu comecei a interpretar primeiro os principais horizontes, e eu usei o critério de amplitude, né? Então, tipo, tinha uma variação de amplitude no horizonte, e aí eu marcava ele e dividia uma sequência da outra. Então, a partir disso, a partir de interpretar os principais horizontes e as falhas, eu comecei a perceber quais eram as terminações dos refletores. Então, aqui a gente tem truncamento erosivo para o fundo marinho, aqui também uns onlaps em direção à falha, e aqui existe aquele comportamento dos estratos que eu mencionei, que a camada ela vai afinando em direção às extremidades. Então, aqui, por exemplo, essa camada entre o horizonte azul e o roxo, a gente consegue perceber a diferença de espessura ao longo dela. Então, aqui a gente consegue inferir que essa camada ela foi depositada num período sim-helocinético. Já essa camada aqui de baixo, entre o vermelho e o azul, ela já mantém uma espessura parecida, do início ao fim. Então, a gente também consegue inferir que ela pode ter sido depositada num período pré-helocinético. Além disso, existe uma divisão que é chamada de deflação e inflação. Então, a inflação ela acontece quando o domo salino empurra os corpos sedimentares para cima e formam esses anticlinais. E a deflação é justamente onde fica presente essas mini bacias. Então, assim, aqui eu coloquei a interrogação, porque a minha seção sísmica ela é cortada aqui em 500 milissegundos, como eu mencionei. Então, eu não sei de fato se isso foi... eu não vejo o corpo salino, mas através do contexto geológico da região, eu imagino que essa deformação tenha sido ocasionada por causa do domo salino, como se tivesse um domo salino vindo aqui, acompanhando essa estrutura que aparece aí nessa seção sísmica. As geometrias internas, a gente tem as subparalelas, também elas foram muito presentes, e as Ion Wave, que elas estão presentes em praticamente todas as seções, onde existem essa deformação do corpo salino. Aqui eu trouxe um outro exemplo, a seção S4300, em que também eu interpretei os principais horizontes de acordo com a diferença de amplitude, e aqui eu comecei a ver a terminação de refletores. Então aqui eu tive um truncamento erosivo, e aqui refletores contínuos, né? Não teve muito nada de diferente aqui. Consegui inferir uma zona de inflação com essa estrutura de falhas de colapso, que elas são muito comuns acima de domo salino. E como geometria interna, eu tive as paralelas, e aqui a gente consegue perceber que elas são bem paralelas, ou seja, elas são bem pós-halocinéticas, elas não estão sofrendo influência daquela deformação. E as de wave, que, como eu disse, elas também estão muito presentes nessas sessões todas, nas 88 sessões sísmicas, 86, perdão. Esse é o último exemplo da minha dissertação que eu trouxe, que de fato aparece o topo do sal. Então, dá para perceber que ela é muito mais conturbada que as outras. E aí, primeiro eu interpretei novamente os principais horizontes, e aí depois eu fui vendo as terminações dos refletores. Então, aqui dá para perceber os onlaps dos dois lados, dentro dessa mini bacia.
Aqui um lap em direção à falha, um down lap, um top lap e truncamentos erosivos também terminando no fundo marinho. E aí, além disso, eu consegui perceber a zona de inflação e deflação, consegui afirmar de fato, porque eu estava vendo o corpo evaporítico. Então, consegui delimitar onde ficava a mini bacia, onde ficava a parte deformada acima dos domos salinos e as geometrias internas. Então, como eu mencionei, a geometria interna caótica, ela é muito comum e vem em corpos salinos. Ela não é a única geometria interna, existem diversos livros e lugares para a gente estudar sobre como o sal se comporta na sísmica. Então, existe também muito sal estratificado, só que no meu caso, toda a parte que aparecia o domo salino aparecia essa feição meio caótica. E aqui também eu consegui perceber os blocos rotacionados, assim, sofrendo total influência, né, da alucinese. E além disso, eu peguei aqui também as feições internas subparalelas nessa parte da mini bacia e as divergentes. Aqui a gente também consegue perceber que essa deposição, sendo horizontal, certinha, ela foi depositada num período pós-alocinético, né? Ela não sofreu influência da deformação do sal. Então, como um passo além da interpretação sísmica, foi possível elaborar mapas para poder analisar uma determinada zona de interesse. Então, assim, eu interpretei todo o fundo do mar das 86 seções sísmicas, lembrando que eu tinha seções sísmicas 2D. Então, eu tive que interpretar, e aí dentro do software mesmo eu fiz a interpolação, que nesse caso foi a interpolação convergente, e assim eu consegui gerar um mapa de batimetria. Então, depois de gerar o mapa de batimetria, eu consegui correlacionar esse mapa com a minha interpretação de onde eu enxergava o topo salino. E aí ficou mais ou menos assim. Não quer dizer que os lugares que não tenham essa linha branca não tenha o evaporito. Na verdade, é porque como as minhas seções são cortadas, as linhas brancas elas só aparecem quando o topo do sal está realmente mais próximo do fundo do mar, pelo menos 500 milissegundos. Então, a partir desse mapa, foi quando a gente começou a surgir com a maior parte da discussão da dissertação. A gente pegou essa área de interesse e começou a analisar, porque aqui a gente vê um topo do sal mais raso e logo aqui do lado um anticlinal. Então, assim, o que parece é que esse topo do sal, quando ele soergueu, ele fez colapsar as camadas de sedimento que tinham acima dele. E aí ficou um pedaço um pouco mais baixo do que esse próprio anticlinal. Surgiu uma outra discussão que era quando o sal ele empurra os sedimentos para cima, é esperado que sedimentos mais consistentes, mais densos, eles passam a aflorar. E aí isso daria um resultado de maior amplitude na própria seção sísmica. Então, para conferir isso, eu gerei não só o mapa de batimetria, como também o mapa de amplitude do fundo marinho, para poder fazer essa comparação. E aí, quando eu gerei esse mapa de amplitude, a gente não conseguiu perceber, lembrando que essa região, a gente não conseguiu perceber uma diferença muito grande de amplitudes com a região ao seu redor. E aí, a partir daí, a gente tomou a decisão de gerar mapas do atributo sísmico em cima da informação que eu tinha do fundo do mar. Então, eu joguei os atributos sísmicos em todas elas, consegui extrair os valores dela, os valores do fundo do mar, do atributo sísmico e fiz uma nova interpolação para gerar os mapas de atributos sísmicos do fundo do mar. Então, o primeiro mapa que eu gerei foi terceiro mapa, né, que eu gerei, foi da amplitude RMS. E aí também a gente não conseguiu ver a diferença, o que foi, assim, teve muita discussão, principalmente nessa etapa da minha dissertação. A gente não conseguiu ver muita diferença com o contexto ao redor da área de interesse, né, daquele momento. E aí eu passei para o atributo envelope. E aí no envelope a gente conseguiu perceber um maior aumento na amplitude
mais ou menos nessa região, mas ainda não era o satisfatório, né? E aí, por fim, foi utilizado o TecVA, e aí o TecVA, ele de fato mostrou que realmente aparecia, a amplitude ascendia mais nessas regiões, mostrando que de fato o que a gente estava pressupondo pode ser verdade. Lembrando que a gente não tem nenhum poço na região, então o que a gente tem é a sísmica, e é tudo uma questão de uma especulação, mas uma especulação um pouco mais concreta, né? E aí, nesse caso, a gente conseguiu perceber uma diferença de amplitude um pouco maior justamente na área de interesse daquele momento. Como indicação desse exemplo, seria a minha dissertação. Na minha dissertação eu mostro, de fato, o passo a passo, a metodologia, tudo que foi usado para eu chegar nesses mapas e as discussões, as conclusões, chamado o nome da minha dissertação, que é a Interpretação Sísmico-Estratigráfica 2D em águas ultraprofundas das bacias de Campos e Santos. Ela está disponível no ResearchGate e tem lá. Foi feito por mim, meus orientadores, que é o Cleverson Guizan Silva e o Fernando Freire. E também eu indico o canal do YouTube do GECAR, que a minha defesa e a defesa de diversas outras pessoas lá da UF, que são lá tanto da graduação quanto da pós em Dinâmica dos Oceanos e da Terra, estão lá nesse canal do GECAR, então é bem interessante, principalmente essa parte de interpretação, tem bastante conteúdo lá dentro. E é isso, mudando para o exemplo 2, que aí seria lá do outro lado, seria o Mitaka-Spur, que é em Joetsu, no Mar do Japão. Então, só para contextualizar mais ou menos, o Mitaka-Spur, ele se localiza aqui na zona leste do Mar do Japão. Ele eu peguei as seções de uma aquisição realizada pela Agência Japonesa de Ciências e Tecnologias Marinhas e da Terra, a JAMSTEC, e a seção que eu interpretei foi essa US-19. Então, naquele caso, o projeto ele era para identificar um refletor chamado BSR e inferir a presença de hidrato de gás. Então, assim, já era um contexto completamente diferente desse outro projeto. E aí a gente precisa assimilar o que a gente espera ver na própria seção sísmica. Então, fazendo um resumo muito rápido para vocês, para quem não conhece, hidrato de gás ele é um gás aprisionado por água congelada. E aí, essa água congelada, ela depende, esse sisteminha, né? Ele depende de alta pressão e baixa temperatura. Então, aqui a gente tem uma zona de estabilidade do hidrato de gás, a curva geotérmica e a curva de estabilidade do hidrato de gás. E esse refletor, chamado BSR, que é Bottom Simulating Reflector, ele é a base da zona de estabilidade do hidrato de gás. Então, o que acontece? Como o hidrato de gás ele é algo que ele parece neve compactada, ele é algo assim bem denso, ele tem um comportamento inverso do comportamento do fundo marinho. Porque aqui, por exemplo, nessa linha amarela, tem a velocidade sísmica. Então, na velocidade sísmica, quando ela passa da camada d'água pro sedimento, quando ela passa aqui para o fundo marinho, ela vai de um lugar menos denso para um mais denso. Ou seja, ela dá um pico de polaridade positiva. Já aqui, onde encontra esse refletor, que é o BSR, que seria aquela linha dos hidratos de gás, é o inverso. Então, a gente passa do hidrato de gás, que é uma camada muito, muito compacta, muito densa, para uma zona de gás livre, que eu esqueci de mencionar esse detalhe, né? O hidrato de gás, normalmente ele serve como selante de uma camada de gás livre. Então, por isso também que deixa esse pico negativo de polaridade na sísmica. Então, o que eu esperava ver? Eu esperava ver o fundo do mar, independente da cor que eu colocasse. Se eu colocar o fundo do mar polaridade positiva preta, eu vou procurar um refletor de mais ou menos mesma amplitude, assim, modularmente falando, de polaridade negativa. E aí eu procuraria branco. Se eu coloquei o fundo do mar preto, eu procuraria um refletor branco. Aqui é a detecção geofísica para hidrato de gás. Então, eu selecionei mais ou menos aqui um trecho que seria o próprio BSR,
aqui, como eu falei, é um refletor de polaridade negativa, e aqui o fundo do mar com a polaridade positiva. Ele costuma seguir a linha do fundo do mar justamente porque ele depende de alta pressão e baixa temperatura. Então ele tenta sempre manter essa estabilidade. E aí ele acaba seguindo a linha do fundo do mar. E além disso, como o hidrato de gás costuma aprisionar zona de gás livre, quando existem falhas ou fraturas próximas do hidrato de gás, é possível também observar o que a gente chama de blanking. Então, blanking, ele é essa ausência de sinal, onde a gente não consegue perceber a continuidade lateral dos refletores. Por exemplo, esse aqui a gente perde onde ele está e aqui ele volta. E isso pode identificar uma exudação de gás nessa região. Então eu peguei a seção sísmica, que era o S19, e a priori a gente consegue identificar algumas coisas, antes de começar de fato a interpretação. Então eu identifiquei os mounds, o pockmark gerado, né, pela essa feição que ficou algum momento do tempo instável do hidrato de gás, uma chaminé de gás presente nessa seção e os trechos onde eu enxerguei uma possível BSR. E aí, para saber de fato, uma das ferramentas que a gente usou foi a interpretação sísmica, né, e os atributos sísmicos. Então, eu também utilizei o envelope e a amplitude RMS, nesse caso, para conseguir delimitar melhor, principalmente a continuidade lateral. Não foram só essas ferramentas que eu usei, a gente teve que fazer também uma análise de amplitude, comparar a amplitude com o fundo marinho, diversas outras coisas, mas só com a interpretação sísmica e os atributos já dá para perceber que existe realmente essa continuidade do trecho 1 e do trecho 2, onde eu iria mapear a PSR. E aí foi assim que eu fiz, depois da análise de atributos, depois do estudo prévio do contexto geológico, depois de tudo, a gente foi para a interpretação sísmica e, de fato, mapeou essa região. Como indicação desse exemplo, eu tenho a tese de doutorado do meu orientador, que é o Fernando Freire, foi em 2010. Ele fala sobre o estudo de hidrato de gás na região da bacia de Joetsu, que é a margem leste do Mar do Japão, usando dados geofísicos, geológicos e geoquímicos. É uma tese bem completona sobre esse tema, se alguém estiver interessado. Também está disponível no ResearchGate. E também existe um artigo que o nosso grupo lá da UF publicou, foi a Laisa Fonseca Guiar, onde existe a presença de hidrato de gás e dessas BSRs visíveis na bacia da Foz do Amazonas, que é uma bacia que fica no norte do Brasil. E ela também utilizou análise de atributos sísmicos para reconhecer esse horizonte, que é o BSR, o Bottom Simulation Reflector, lá na Foz do Amazonas, na bacia da Foz do Amazonas. Por fim, eu trouxe o último exemplo, que é o campo Ares, da bacia Baixo Congo, Angola. Então, para localizar os brasileiros, principalmente, né, a bacia do Baixo Congo, ela tem os seus limites no norte pela bacia do Gabão e ao sul pela bacia do Kiwanja. Esse estudo que eu peguei, na verdade, eu pedi para o Zongo Armando me passar. Ele foi um estudo do João e do Francisco, em 2015, e eles fizeram uma interpretação sismoestratigráfica dessa crossline, que eles nomearam de 5102, que é um nome fictício, né, por causa porque é um nome fictício que tinha que ser, né? E aí essa seção, ela tem 39 quilômetros, e é essa seção, a crossline que eles interpretaram. Então, só aqui a gente já consegue perceber bastante coisas, bastante terminações de refletores. Aqui também eles tiveram um poço, o que deu a eles muito mais informações sobre assim, facilitou muito mais também a própria interpretação e datas, então foi uma interpretação sísmica bem completa. Eles fizeram essa interpretação sísmica, em que mostra essa aqui, a sequência 1, que ela fica entre o topo do evaporito, então o evaporito dele está aqui, e a base da plataforma carbonática, que seria esse S2. Então aqui eles conseguiram ver um evaporito do Aptiano, esses sistemas deposicionais pós-rift,
com a plataforma carbonática do Albiano, e aqui a sequência 3 já seria o início do Cenomaniano, que é exatamente igual ao que eu falei da Bacia de Santos e Campos, né? Espelhado. Então, além disso, além de delimitar essas camadas, essas sequências, eles colocaram aqui a terminação de refletores. Então, todo esse pacote sedimentar, ele termina em onlap, nessa grande falha regional. A gente aqui também encontra uns downlap, nessa área aqui da sequência 11, da sequência 12, também tem downlap. Nessa parte aqui mais acima também encontra truncamentos erosivos, vindo da sequência 12 e da sequência 14, também terminações em downlap. Então, foram muitos refletores. Na verdade, o estudo deles tem tudo bem especificado, bem certinho, o que eles encontraram em cada sequência. E também eu preparei para vocês aqui mostrar um pouco da geometria interna, que eles também falaram isso também no estudo. E teve muitas dessas feições wave, que foi que apareceu também nos meus estudos da Bacia de Campos e Santos, na sequência 2 e na sequência 9. Tem também as terminações de refletores subparalelos, na verdade a continuidade de refletores subparalelos, aqui na sequência 12 e na sequência 5, também diversas outras, eu coloquei aqui só alguns exemplos. A divergente, que é aquela que é uma geometria interna que ela vai abrindo, né, que seria justamente aquela das mini bacias que eu mostrei para vocês. E as paralelas também apareceram neles, principalmente nessas seções aqui que foram mais visíveis nas sequências 10 e 7, que foram bem visíveis também. E, além disso, eles fizeram a delimitação dos tratos. Então, eles fizeram um modelo de trato de sistema deposicional das sequências sísmicas. E aqui eles mostram em azul claro, que foi o trato de sistema transgressivo, no caso deles. Em amarelo, o trato de sistema de mar baixo, que seria essa parte que a costa, o sistema progradacional da costa, né? E aqui mais acima, o trato de mar alto. E aqui eles também identificaram um padrão de empilhamento de agradação. Então, lógico, né, como um exemplo, uma indicação desse exemplo, eu indico o próprio estudo, que é a análise sísmico-estratigráfica da linha 5102 Ares, na Bacia do Congo, de João e Francisco. Esse estudo está disponível na biblioteca do Departamento de Ensino e Investigação de Geofísica da Universidade Agostinho Neto. E, assim, toda indicação que eu passei aqui, eu também tenho ela em PDF, e eu vou deixar meu contato com vocês, caso vocês se interessem por algo, eu mando o link, eu mando a bibliografia. Podem ficar à vontade para entrar em contato. Eu não sei quanto de vocês, para finalizar aqui, eu não sei quanto de vocês realmente é iniciante, realmente está na graduação, mas eu vou finalizar com essa frase do André Guide, que, na verdade, eu peguei emprestado com uma pesquisadora amiga minha, Raíssa Baixe, que diz assim: você nunca vai cruzar o oceano se não tiver coragem de perder a costa de vista. Ou seja, principalmente para quem quer seguir a área da ciência, por mais difícil que pareça, ou por mais que você fuja da sua zona de conforto, se é realmente o que você ama, segue, se joga, porque esse trajeto de descoberta do oceano é realmente muito gratificante. E obrigada mais uma vez pelo convite, obrigada pela presença de todos. Eu sou a Ana Carolina Ferreira Domingues, esses são os meus contatos. Aqui tem o QR Code do LinkedIn para quem quiser adicionar ou pesquisar pelo meu nome. E o meu e-mail, caso alguém se interesse por algo, por alguma bibliografia ou alguma dúvida, eu também posso ajudar. Sinta-se à vontade para entrar em contato.